E o que dizer desse Corinthians que estreou na Copa Sul-Americana hoje diante da sua torcida, mais de 40 mil torcedores em casa, com uma derrota para o Huracan por 2-1. O que aconteceu com o nosso Corinthians? O que aconteceu com o time campeão paulista, com o time que teve a melhor campanha? Um time completamente morto, sem vontade, sem raça, sem intensidade, sem velocidade, um time completamente irreconhecível. Esse foi o Corinthians que vimos hoje na Neoquímica Arena. Vamos analisar aqui juntos os comentaristas do programa Linha de Passe. Eu já deixo os créditos aqui, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. E vamos ver aí o que eles falaram sobre essa derrota amarga do Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas antes, já chega aí deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque todos os dias temos notícias do Corinthians, de corintiano para corintiano. Você me ajuda, eu te ajudo trazendo as informações, independente se elas são boas ou más. Eu trago informações do nosso Coringão aqui todos os dias no canal Fiel do Bando. Fica comigo até o final do vídeo para você analisar aí junto o que foi esse desastre lá em Itaquera. Vamos lá para o vídeo. Volta com o Linha de Passe, hora da Sul-Americana. Vamos ouvir Ramon Dias, porque a jornada Sul-Americana, leia-se Libertadores e Copa Sul-Americana do Corinthians esse ano, realmente... Puxado, hein? Tá puxado. Tá de doer, viu? Abriu um portalzinho ali, um universo do confronto contra o Palmeiras, aí fechou o portal, o Corinthians já voltou para a realidade ali, que não tá fácil. Vamos ouvir o Ramon Dias, aí a gente volta para falar desse jogo de hoje. No tiene excusa, ¿eh? No hay excusa para nada, no estoy poniendo excusa ni nada por el estilo. Pero nuestro equipo es otro. La actitud, el juego, la dinámica. Sí, preocupado porque en el arranque de una competición tenés que generar fútbol, demostrar lo que veníamos haciendo, y el equipo no pudo. Muy bien el adversario, que se defendió muy bien, estuvo muy correcto. Ellos son intensos, el fútbol argentino es muy intenso, con mucha presión. Nos ganaron bien porque no pudimos nosotros, Corinthians no pudo generar el fútbol que venía haciendo. Nosotros, el entrenador, los jugadores y la gente, tiene que aprender también a perder, porque es el primer partido después de 30 partidos que perdemos. 30 partidos de local. Entonces... sí, que vamos a analizar todo lo que pasó. Es un resultado que nos duele porque Corinthians venía en una dimensión muy alta y no poder generar ese fútbol que a la gente le gusta. Pois é, estava brincando aqui, Calçade, que teve um portal que se abriu para o Corinthians jogar com o Palmeiras. Ali o Corinthians não tomou um gol de bola aérea, nem sofreu gols do Palmeiras e tal. O Roberto fez gol, o Memphis jogou bem e tal. Aí fecha o portalzinho, volta para o jogo de hoje, vendo de novo o Corinthians em competição da América do Sul, e a gente volta a ver todos os problemas de novo, né? Impressionante, tem coisas assim, que o treinador são da responsabilidade do treinador, e existem momentos do jogo que o treinador não entra em campo. E mesmo que ele não oriente adequadamente, e eu acredito nisso, para mim, não acredito, não está falando de um dos melhores treinadores do futebol sul-americano. O jogador tem que resolver, mesmo não, porque ele resolver no sentido de se movimentar, né? Porque aí cara, quase toma um gol de cabeça num lateral. Inacreditável. Entre o meio de campo e a linha de fundo. Eu vou, daqui a pouquinho, quando terminar essas imagens, a gente vai assistir o primeiro gol que o Corinthians tomou com a câmera de cima. E eu peço para o Fã de Esportes contar quantos jogadores tem na pequena área olhando para o adversário. Porque a marcação que você faz na bola parada, ou ela é uma marcação individual, ela pode ser uma marcação por zona, e geralmente é a marcação mista. E alguns jogadores você marca individualmente e você protege algumas zonas especiais com seus jogadores mais altos. Você se prepara, você tem uma postura para se defender de possíveis ataques que são da natureza dessas batidas. Isso é um time que sabe se posicionar. E aí você vai ver o Corinthians e fala assim, o Ramon não orienta, esses caras também não cai uma fichinha ali de como se comportar. Esse é o segundo gol, mais uma bola levantada também. Do Gustavo Henrique, impressionante. Mas assim, o que vai chamar a atenção é o primeiro. O primeiro é um dos grandes absurdos.
E aí você vê um time que é intenso, os times são bem arrumados, os orçamentos são pequenos, não dá nem para comparar com o time do Corinthians. Só o Memphis deve pagar o salário do time todo. Você entendeu? Então tem coisas assim que eles têm. Essa é uma bola do Memphis. Ela foi espetacular. Essa foi espetacular. O goleiro Esse foi falou um que peso essa dele bola no não jogo. caía, né? Se ele faz esse Nossa Senhora. Deve ter percebido o goleiro adiantado durante o Antes, jogo e é. falou, vou pegar esse cara aqui Certamente, desprevenido. não é por acaso. E ele foi bem. Não é por Mas, acaso. sim, então tem coisas que realmente não batem. Claro, não tem o Hugo Souza, não tem o Garro. Angeleri. O Angeleri. A saída foi saída normal, Romero com Yuri, e aí um pouco de Memphis usando aquela camisa 10 para ser uma espécie de 10 mesmo, e com Carrilho muito no corredor direito. Então você teria... E foi o melhor do time de novo. Foi. O Carrilho. Carrilho na direita, aparecia Romero, Memphis com Yuri Alberto, tal. É uma das saídas. Tem algumas saídas. Por exemplo, Bidon está voltando a jogar bem. Talvez seja a hora de olhar com mais carinho para o Bidon. Mas vamos ver a imagem do primeiro gol na câmera Tem de aí, cima. ô, Dimas, pra gente colocar. É assustador. Vamos lá, então. Vamos lá. É assim de sub-15. Atenção, hein? Vamos colocar. Dá uma olhada. Todo mundo olhando, parado, marcando o adversário. Incrível, né? Nada. Tem jogador do Corinthians Marcando o jogador do Por Corinthians. exemplo, o Félix Torres estava marcando o Carrilho. Olha lá, ó. É isso, exato. Sai pra lá. Vai. E, cara, é impossível tomar um gol assim. De um time que não compete no interior da área. Não tem uma... Olha lá, os jogadores... Ali no bico da pequena área. Os jogadores argentinos estão livres. Não, mas para mim o mais impressionante é o Félix Torres e o Carrilho. O Carrilho. Exatamente. Porque os dois estão, assim, absolutamente distantes de qualquer jogador do Huracan. Eles estão no só outro estão jogo. próximos um ao outro. No assim. outro jogo, cara, não dá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... São 10. Tá todo mundo no interior da área, cara. Só não tá o Yuri Alberto. Até o Memphis tá ali na área do rebote. Cara, você tem 10 jogadores. Não, o Roberto tá ali, ele tenta cabecear, só que ele tá atrás, ó. Ele faz o movimento para cabecear, ó lá. Agora, subiu ali para cabecear, totalmente atrás ali, não tem nem... Olha lá. É uma marcação muito passiva. É uma passividade, mas assim, é uma falta de organização no posicionamento, que é zonas que você marca naturalmente, primeira trave, você marca, você pode deixar seus jogadores mais altos, por exemplo, o Félix Torres e o Gustavo, para atacar a bola, outros marcam os adversários, outros se dedicam à bola, tal. Ali não, ali é o aleatório. Cara, vão para onde vocês quiserem. Inclusive, vai Félix Torres em cima do Carrilho. Cara, um é o zagueiro do time, o outro é um cara também de uma estatura elevada. E não acontece nada. E toma um gol assim. Onde é que está o treinador, me pergunta, nesse momento? Porque você não pode permitir isso. E bolas pelo alto, isso tem sido uma deficiência do Corinthians. Melhorou um Aí, pouco. ó, 23 gols sofridos, 7 em bolas paradas. Melhorou 30%. quando ele trocou a zaga, quando ele tirou o André Ramalho e colocou Félix e Gustavo. O Corinthians melhorou nesse quesito. Hoje o Corinthians sucumbiu do ponto de vista coletivo e individual, né? O segundo gol é um erro técnico grande ali do... Tem a imagem do Gustavo também, Henrique. viu, Zupac? Quer usar aí, Zupac? Bota lá, aproveita pro Zupa Só uma aí. coisa aí para colocar a imagem pro Zupac. Essa tela tem um número aí que eu não sei que chama muita atenção, porque a gente está destacando os gols sofridos e quantos em bolas paradas. Certo. Mas presta atenção. 22 jogos. 22 jogos, 23 gols sofridos. Tomou mais gols do que jogou o Campeonato Corinthians. Paulista, o Corinthians foi o time que mais sofreu finalização de todo o campeonato. É demais. Todo o campeonato. Demais. Roda aí pro Zupa. Vamos lá, o segundo gol, vamos lá. A jogada é pelo mesmo oferecimento. lado, né? Dá uma olhada. Não foi o direto no escanteio. O Félix Torres chuta a bola. O Félix Torres bate o escanteio, né? Porque a bola estava morta ali. Isso. E aí a bola para no pé do time do Huracan e o Gustavo, na hora de tirar, ele tira mal, porque ele não tira nem forte para fora da área, nem para o lado, que era o mais seguro, né? Olha lá. Um erro técnico E dele. o Félix Torres ficou onde estava. Ficou lá. Lá na lateral. Então, Quando ele assim, chega... Largado lá, é verdade. Tá largadão, ó. Foram erros coletivos e erros individuais. Num primeiro tempo, onde o Corinthians jogou melhor do que o segundo tempo. O primeiro tempo, embora o Huracan tenha feito os 2 gols e tenha jogado bem, de maneira organizada, o time do Huracan, que faz um bom campeonato. A gente falou bastante do São Paulo. O Huracan mostrou mais qualidade que o Tajeres, por exemplo.
jogando fora do que o Tadjeres jogando em casa. Aliás, no Campeonato Argentino também tem mostrado bem melhor. 6 vitórias, 4 empates, uma derrota do Huracão. O Tadjeres tem uma vitória. Sim. E no campeonato anterior, o Vélez foi campeão, mas Tadjeres e o Huracão eram os concorrentes do Vélez. O primeiro tempo do Corinthians não foi de todo mal, o lado direito funcionou bem, tinha muito espaço para o Carrillo atacar. Só que aí no segundo tempo, perdendo o jogo, do intervalo para frente, aconteceu o que já aconteceu em vários outros dos jogos, especialmente os eliminatórios. O de hoje não era eliminatório, mas é uma competição de tiro curto, que é a comissão técnica que mexe bastante, eles mexem no time, mexendo bastante, e a partir dali o time bagunçou demais. O segundo tempo do Corinthians foi muito desorganizado. E troca. Entra o Thales, entra o Giovani pela direita, depois entra o Bidon, depois... Colocou o Coronado logo. Colocou no final, que tá sem ritmo, mas poderia ter entrado antes. Poderia ter entrado antes. Então, assim, hoje foi mais um jogo em que o olhar para a comissão técnica... Foi mais uma derrota do Corinthians, que em jogo mais ou menos eliminatório, né? Que se você colocar a lupa nas tomadas de decisão da comissão técnica, você vai ver pontos críticos. E isso soma na visão de quem não gosta do trabalho do Ramon. É o ponto de vista que eu trouxe aqui na época da Libertadores. Quando você bota a lupa nesses jogos, você encontra muitos defeitos no trabalho. Quando você olha de maneira ampla, você vê um trabalho que objetivos cumpridos, como consistente. Você já falou, É raro o Corinthians perder, mas nesse tipo de jogo, quando eles interferem muito, o time tem respondido pouco e se desorganizado muito. Hoje foi assim. Eu vou entender se você e o Calçade, a pergunta é para ambos, não tiverem a conclusão. Mas a gente vê o Ramon, como você fala, no desempenho geral bom. Aproveitamento bom. Conseguiu jogar com 3 jogadores de pouca marcação, dando lado de campo, que é uma coisa meio antiquada, com seus 3 volantes. E no final das contas, quando os 3 volantes jogam bem, o time vai muito bem. É o técnico que indicou o Carrillo, que é o melhor jogador, por enquanto, da temporada da equipe. O Angileri. Vocês podem discutir muito. Indicou o Angileri, que é um jogador, numa posição difícil de você achar jogadores. Então a gente olha muitas coisas aqui legais. Por outro lado, vira e mexe, a gente fala jogada aérea, o time é inconsistente em alguns momentos, né? Nos jogos grandes, de mata-mata, o time sempre tem um grande tropeço, porque foi assim na Copa do Brasil, na escalação no Maracanã, foi assim na escalação contra o Barcelona em Guayaquil, hoje faltou. Que conclusão eu tenho que tirar? Mas assim, é ambíguo. Só um responde, que eu tenho que fazer um break. Calçade ou Zupati? Não, vamos aqui. A gente tem que... Flamengo, jogo decisivo. Lá no Rio. Falharam. Pré-Libertadores, a fase anterior. Lá no Equador. Ali ficou o jogo e a classificação. Primeiro jogo da Sul-Americana. Chega uma hora que você começa a falar, tudo bem, tá lindo, mas é esse. Caiu fora desse. É nessa hora que, né, se ele falar o time não tá legal, porque acabou de ganhar um título, aí ele poderia tá com responder. Energia baixa, então ele muda todo mundo. Se eu acertasse todas, eu era o Guardiola. Sabe aquela... Enfim, Corinthians iniciou aí a Copa Sul-Americana com uma derrota. Um time, como eu falei no início desse vídeo, completamente apagado. E agora é pensar nos próximos jogos aí, não só da Copa Sul-Americana, mas também do Brasileirão. Já temos jogo sábado agora contra o Vasco, na Neoquímica Arena de novo. A gente vai estar lá de novo, com certeza, porque é vida que segue. E esperemos que o Corinthians entre em campo com uma outra personalidade, com uma outra postura, e não com a postura que jogou hoje diante do Huracão. Agora, eu vi aí comentaristas, não desse programa agora, mas de outros programas, falando a respeito do Corinthians até esquecer a Sul-Americana, já que começou mal, esquece a Sul-Americana, foca no Brasileiro, e eu não concordo com isso, não acho legal essa ideia, porque é apenas o primeiro jogo. Perdemos o primeiro jogo, beleza, levanta a cabeça, mas tem muito mais jogo aí para se classificar para a fase de grupo, para a próxima fase, perdão. E assim como eles ganharam aqui na Neoquímica Arena, o Huracão, o Corinthians pode ganhar lá em Buenos Aires também, por que não? Se jogar com outra postura, até porque eu acredito que o Corinthians tem mais time que o time do Huracão, só que não jogou bem, eles jogaram melhor, e o Corinthians, por mais que teve mais posse de bola, mas não criou ali um time que estava meio sem raça, meio sem vontade, meio que com uma ressaca ainda
do Campeonato Paulista, da comemoração. Parecia que o time tinha comido uma feijoada e acabado de comer essa feijoada entrou em campo para jogar. Essa é a sensação que a gente teve ali de dentro do estádio. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você concorda, se não concorda também, pode deixar aí a sua opinião contrária à minha, não tem nenhum problema, toda opinião ela é bem-vinda aqui no nosso canal. Deixe seu like também para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal e desde já eu já agradeço a vocês que estão se inscrevendo, que estão ativando o sino, que estão deixando o seu like, você que deixa seu comentário, de verdade, muito obrigado mesmo, porque você ajuda no meu trabalho e a gente se motiva a fazer mais vídeos aqui pro canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto e vai Corinthians!